Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo muito legal, que vai ser respondendo algumas perguntas que vocês me fizeram nos meus dois últimos vídeos. Vou deixar eles linkados aqui se vocês não viram eles ainda, que são sobre o meu número de acertos, a minha evolução em relação a meus acertos no Enem. Me perdoem pelo barulho de chuva, tá chovendo, mas hoje me deu uma vontade de gravar vários vídeos, então vou gravar hoje. Então vou responder algumas perguntas aqui, achei que seria melhor, é uma forma melhor de eu esclarecer, poder falar mais um pouco e responder de uma vez todo mundo as principais perguntas que eu tive. Então eu já separei aqui no telefone da minha mãe algumas perguntas, tô me achando muito chique de responder pergunta. Fiquei muito feliz que vocês comentaram bastante e é isso. Então vamos aqui para a primeira pergunta, assim, vou falar algumas coisas que vocês perguntaram, mais básicas, que é qual curso eu quero. Quem perguntou foi o Fabrício. Vou deixar a pergunta aqui e já vou agradecendo todo mundo que comentou. Então, beijo. E qual curso eu quero. Então, qual curso eu quero, se eu sou ampla concorrência, qual faculdade que eu quero. Então, eu quero medicina, eu quero UFMG, mas assim, não que eu esteja fechada às outras faculdades, mas a minha principal é a UFMG, que é a da minha cidade, que é 10 minutos da minha casa, e eu sou ampla concorrência, sim. E então é isso, essas são as principais coisas que vocês precisam saber, que são os meus desafios, né? Mas é o que eu falei, tô aberta a outras faculdades também, no meu estado, que tem bastante, aqui em Minas, e é isso, mas meu sonho de consumo é o UFMG, sim. Agora, uma pergunta que eu recebi bastante também foi como eu estudei pro Enem esse ano. A Tamíria fez essa pergunta, também a Stephanie, como eu estudei, para deixar dicas. Um beijo, Stephanie. E Bookman também fez essa pergunta de como eu estudei durante o ano. Para situar um pouco vocês, eu estava no meu terceiro ano do ensino médio de uma escola que ela era integral. Ou seja, eu entrava na escola 7h10 e eu saía da escola 5h40. E é muito complexo isso, porque apesar da minha escola ser de qualidade, ela é uma escola de qualidade, é uma escola, uma das referências aqui no meu estado, na minha cidade, mas ao mesmo tempo ela é uma escola que ela é de formação. Eu entrei lá no primeiro ano do fundamental e tô saindo agora no terceiro ano do ensino médio. Diferente de algumas escolas que existem em vários locais, que são realmente totalmente focadas no Enem, nos vestibulares, que tem apostila, que são assim, um pré-cursinho. A minha não, a minha, o terceiro ano era meio que uma extensão do segundo e do primeiro, claro que com mais atividade, mas assim, sabe aquilo que eles não estavam comprometidos em passar toda a matéria porque eles ainda eram uma escola. Então assim, eu sou muito grata porque eu tive todas as experiências de escola ainda, trote, todas essas coisas que a gente tem na escola, terceiro ano, foi muito legal, né? Eu sou muito grata a esse ano de pandemia, assim, e tá podendo voltar agora pra escola, ter tido meu terceiro ano, uma parte do meu terceiro ano na escola, eu sou muito grata a isso, com todas as dificuldades que a gente passou, toda a dificuldade do estudo em casa, que a gente sabe que existe, poder voltar na escola, ficar com os meus amigos nesse final do terceiro ano, eu acho que assim, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu vou postar futuramente pra vocês um vídeo da minha formatura, também vai ter baile de formatura em fevereiro, então assim, eu tô vivendo muitas coisas do terceiro ano que eu achei que eu não ia viver. Eu acabei com as minhas expectativas total quando passou assim de 3 meses de pandemia e agora tá podendo viver isso, é muito bom. Então eu sou muito grata a isso, já deixando claro que isso pra mim foi o mais importante, com certeza é o que deixou meu terceiro ano mais do que especial. Mas voltando, então assim, meu colégio é um colégio que ele é bom, ele tinha professor de qualidade, ele dava o ensino, mas ele também não estava comprometido a passar, cursinho, competição, aquela coisa que a gente sabe. Meu colégio tinha média, tinha prova aberta. Eu tive 2 provas abertas no ano, sendo que aqui em Belo Horizonte a gente não faz vestibular próprio quase. A nossa cidade não tem vestibular próprio, só se a gente fizer para outras cidades. E não é um costume, a gente nem treina, mas a gente tinha questão aberta. Então, assim, seguindo bem o ritmo dos outros anos, para mostrar mesmo que era uma escola que, apesar de boa, não era aquela escola que você sentia que tava te colocando totalmente pro Enem, sabe?
E pra medicina sabemos que você tem que ser totalmente pro Enem, porque os números são altíssimos de acerto, a concorrência é grande. Então, assim, sabe, eu sentia que eu precisava de mais, que eu precisava um pouco mais que a escola, só que a minha carga horária era muito grande, eu tinha 10 horários por dia. Então isso era um pouco de desespero, porque assim, não que quem só estuda é fácil, só estuda por conta própria ou num cursinho totalmente preparado é fácil. Mas às vezes eu sentia que eu tava perdendo tempo na escola, mas eu precisava estar lá. Então era um pouco assim, dois mundos que eu precisava conciliar e fazer da melhor forma possível. Também não queria abandonar a escola, tanto pelo valor que é a minha mensalidade, tanto, né, que era uma fase que eu ainda precisava passar. Então, primeiro de tudo, só para situar vocês quanto a isso. Então, eu tive que fazer o desafio de ter estudos paralelos. No começo do ano, eu assinei a plataforma de Biologia Total. Daqui a pouco eu vou falar mais da plataforma, tiveram perguntas sobre ela também. Mas eu assinei no começo do ano, fiz certinho, tava seguindo o cronograma deles, fazendo tudo. Só que aí começou a ter prova, começou a ter várias coisas, assim. E aí, realmente, não deu pra conciliar totalmente o cursinho com os meus estudos da escola. E assim, isso me traz uma frustração, um medo de eu não estar fazendo certo. Mas assim, sabe quando você sente que você não tá fazendo nada direito? Então eu decidi realmente acompanhar mais a escola e eu fui assim. Mas chegava em casa, sempre estudava, aprimorava o que eu tinha visto, via algumas coisas do cursinho também. Sempre que eu achava que eu não entendia uma aula por completo, eu ia lá, assistia uma aula no cursinho e ia correr atrás. Então, assim, eu acho que também o diferencial é que, como a minha escola era bem pesada, muita gente, tipo, já chegava em casa e já ia descansar, o que eu não julgo, porque chegar em casa, às vezes eu ficava até muito preocupada, porque eu chegava em casa às 6, aí até eu comer, até eu tomar banho, já era tipo 8 da noite, eu ficava, meu Deus, eu tenho pouco tempo pra estudar, às vezes dormia tarde. Então, assim, mas o que eu sinto é que o ano de cursinho, ele é cursinho, o ano de vestibular, ele é uma corrida contra o tempo mesmo. Você não vai conseguir ver tudo e isso é normal. Mas assim, o máximo que você conseguir, eu acho que vale a pena. Então, eu senti também um pouco quando eu fui fazer o Enem que muita coisa que eu estudei não caiu. E assim, nossa, eu passei muito tempo vendo aquilo e nem aqui tá. Mas a gente não tem bola de cristal ainda, então tem que estudar mesmo. Então eu chegava e ia fazendo, mas uma coisa que eu quero deixar muito importante aqui, que às vezes eu me sentia culpada, que pra você ir bem, não quer dizer que você tem que morrer de estudar, não quer dizer que um dia que você não conseguiu estudar porque você não estava bem, porque você passa mal, porque você precisou fazer outra coisa da vida, você não vai passar por causa daquele dia. Então, assim, é de coração tranquilo, sabe? De alguém que pensava, que ficava, ai meu Deus, será? Por causa disso, ai, eu não tô conseguindo ser tão produtiva essa semana. Eu mudei de casa durante o meu ano, a gente tá reformando a nossa casa e eu vi muitas coisas da reforma, participei bastante e entre mil e outras coisas que a gente tem que fazer, que é da nossa vida mesmo. E assim, eu abdiquei de muita coisa também esse ano de estudo, mas, sabe, o que eu quero falar é assim, eu não sei se é um sentimento só meu, mas que não é isso que vai fazer você ser melhor ou pior que outra pessoa. É realmente seu empenho enquanto você estiver estudando. Faz bem, não desiste, é também o principal. Ai, já não consegui fazer um simulado esse final de semana, não vou fazer mais. Vou já desistir, ano que vem tem mais. Não desiste, porque o máximo que você conseguir fazer nesse ano já é o seu melhor e isso é ótimo, você vai ver uma evolução. Acho que o principal é ver a evolução, independente de você passar ou não. Então, assim, é isso, eu acho que é resiliência mesmo nesse ano, que é o principal. Então, assim, como eu estudei, eu tinha a minha escola, eu seguia muito a escola, eu estudava tudo que eles estavam colocando, fazia questões. No começo, eu tentei seguir o cursinho, seria perfeito, senti que eu tava aprendendo muito no começo do ano, com o cursinho, com a escola, mas realmente ficou inconciliável a minha rotina, porque eu ficava muito cansada pra escola, eu tinha pouco tempo pro cursinho, e isso me frustrava, porque eu não conseguia terminar o cursinho, também sentia que às vezes não estava aprendendo na escola, então realmente fui me adaptando no ano. Nos meus vídeos aí vocês podem ver que cada dia eu tinha uma técnica nova e isso também me preocupava, eu mudo toda hora, um dia eu queria aprender de tal jeito, outro dia de outro jeito, mas assim, isso foi o melhor pra mim, eu sempre buscava estar aprendendo,
Foi um ano cansativo, claro. Também é isso, era estudar o quanto você conseguia, mas também quando você estivesse cansado, sábado eu dormia mais, no começo eu acordava cedo, aquela coisa bem. Mas depois eu comecei a acordar mais tarde, você vai ficando mais cansado durante o ano, você não vai manter seu pique do começo do ano até o final. E isso é normal, todo mundo é assim, não fica preocupado de, só eu que tô ficando mais cansado, só eu que não tô entendendo essa matéria. Se a matéria é difícil, ela é difícil pra todo mundo. Isso é bom da escola, que eu chegava na escola e eu falava, não tô entendendo nada de física. E todo mundo falava, eu também não tô. Então, assim, você sente, né, que é um sentimento geral. E isso é muito bom da escola, né? Acho que quando você estuda sozinho em casa, você fica às vezes com medo de, nossa, só eu que não sei isso, só eu que tô cansado, só eu. Mas não é assim, pode ter certeza que não é assim. E é isso, o terceiro ano, o ano de cursinho é uma corrida contra o tempo. Você não vai conseguir ver tudo, mas vê o que você consegue, faz o que você consegue, prioriza as coisas que você acha mais importante. E eu tenho um desejo que quando eu entrar na faculdade, eu sei que vai ser difícil, mas que seja um pouco mais, que eu possa aprender direito mais as coisas, né? Infelizmente, tanta coisa pra estudar, você fica assim, correndo atrás das coisas. Mas também, foca matemática, foca em redação. Redação, eu não deixei de fazer redação uma semana sequer, fazia duas redações. É uma coisa muito importante, que alavanca sua nota, não negligencia. E matemática também é uma coisa bem importante, principalmente se a sua faculdade não tem peso quanto a minha. Você vai precisar da sua nota de matemática alta. Se você tiver dificuldade, investe mesmo na matemática, faz bastante, faz o que você puder, né? Treina muito a questão de todas as matérias, mas matemática é o principal, matemática básica, que eu acho que vai fazer você garantir um número de acertos bem legal. E é isso. Então, eu tinha facilidade em matemática, mas fiz todas as listas que meus professores passaram, fiz tudo que eu podia com matemática. E foi, né, foi bom a gente ver o meu resultado, ver tudo que isso refletiu. Mas, assim, e tenta não negligenciar nenhuma matéria em si, né? Estuda todas, mesmo que você não goste. Eu às vezes deixava um pouco física de lado, mas tenta ao máximo, fica com isso na cabeça. Escuta o que eu tô te falando. Não deixa, porque pode ser aquela matéria que vai te tirar da faculdade ou vai te colocar. Então, por mais que você não goste, coloca ela no começo da sua rotina, pra você não ter onde fugir. Fica nela mesmo. E se ano que vem eu tiver aqui pro cursinho, eu acho que vai ser bom porque eu não pretendo assinar a plataforma, que se eu for, vou pra um cursinho presencial, e aí sim vai ser um cursinho voltado pro Enem, que eu vou sentir que quer realmente que eu aprenda tudo, sabe? Eu não vou ter mais aquela coisa gostosa da escola, mas que realmente tá 100% focado. Eu acho que quem tá no terceiro ano, eu acho que vai me entender. Quem tá no terceiro ano, mas também não tá nesses colégios que tem meu colégio não tinha apostila. Então, assim, o professor dava o que ele queria no dia, sabe? Não seguia uma cronologia. Então, não que isso seja ruim. Eles estavam fazendo o melhor que eles podiam. Mas é outro método, né? O cursinho, ele é mais voltado, sim, pro vestibular. E é isso. Então, assim, como eu estudei, foi realmente fazendo uma balança com a escola. Provavelmente, se eu não tivesse escola, seria de forma totalmente diferente. Mas, da forma que era a minha escola, eu fiz assim e eu acho que deu super certo. No final, fiz o que eu podia. No final, eu tava mais cansada, mas tava fazendo as coisas da escola. E simulados também, que foi, assim, de extrema importância. Fiz simulados todos os fins de semana, todo domingo, com exceção de pouquíssimos. Fiz de 2010 até 2020, eu fiz simulado do Enem. Fiz alguns da SAS, mas, assim, meus preferidos era fazer Enem. Mas também, assim, já sei muitas das questões do Enem de cor e salteado. Mas, então, simulado é outra coisa muito importante. Nos meus simulados eu tive de 133 acertos até 149 e no meu Enem eu fiz 142. Então, assim, a gente vê que eu tava bem dentro, né? Não adiantava eu querer uns 150, 150, 60, sendo que nos meus simulados eu não chegava a esse valor. Mas, assim, fiquei super satisfeita, né? Ficaria triste se fosse um valor abaixo dessa minha média. Mas também é muito legal pra você ver, né? Se você tem chance, se você não tem, claro que eu queria que fosse 149, sim. Mas já fico muito feliz com o meu resultado e simulado é muito importante. Simulado e também acompanhar o simulado. Vou deixar aqui embaixo uma planilha que eu fazia de simulado para acompanhar minhas notas em cada matéria, também acompanhar minha nota geral.
e que assim me ajudava muito, tinha uns gráficos. Se o seu cursinho te dá as notas com a TRI, melhor ainda, tem um gráfico para TRI também. Eu não tinha esse gráfico, né? Mas eu fazia com os acertos, já era muito bom. Agora, a próxima pergunta, até falando de simulados, a pessoa me perguntou por onde eu fazia meus simulados, foi a Maria Clara, um beijo Maria Clara, e ela me perguntou por onde eu fazia. Eu peguei um drive, não faço ideia de onde, não lembro mais, mas vou deixar ele aqui também, com todos os Enems passados. Eu tenho drive também de alguns simulados da SAS, vou ver todos e vou tentar deixar aqui na descrição pra vocês. Fazia Enem, eu fazia Enem por um site, eu acho que é o Guia do Estudante, porque no site do INEP tem alguns Enems que já vem marcado a resposta e aí não faz sentido. Então eu vou deixar aqui embaixo o link desse site, o link dos drives que eu tenho com alguns simulados, se vocês tiverem interesse. E aí eu fazia por lá, e aí lá já tinha o gabarito, tinha a prova, tem reaplicação, PLL, então eu fazia por lá e era ótimo. Então eu já deixava na minha barrinha de favoritos e todo final de semana eu ia lá, imprimia com 2 folhas, né? 2 folhas em duas páginas em uma folha, pra dar uma economizada, e aí era ótimo, eu fazia assim. E aí depois corrigia, passava um domingo todo fazendo, e é isso, não é fácil. Era engraçado que todo domingo eu comia churrasco fazendo a prova, mas faz parte. Agora, 2 perguntinhas sobre a plataforma do Biologia Total. Se vocês não viram, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre essa plataforma. E tiveram 2 perguntinhas, uma da Mari na Medicina, um beijo Mari, e que ela me pergunta, fala pra eu fazer mais vídeos, eu posso trazer mais um vídeo da plataforma sim. Perguntou como que foi meu estudo com a plataforma durante o ano, meus métodos e estratégias usadas. Então assim, como eu disse pra vocês, no começo do ano eu fazia tudo que eles me pediam, fazia todos os exercícios são muito completos, principalmente para os extensivos maiores. Eu fazia todos, e tinha muitos exercícios, assim, chegava a 300 exercícios dependendo da matéria, e eu fazia tudo, então assim, é bem puxado. Eu creio que pra quem tem um dia inteiro pra estudar só pelo cursinho, ele é ótimo e você vai conseguir fazer tudo sim, mas realmente pra quem tem um tempo mais reduzido, não se frustra se você não conseguir fazer tudo. Realmente separa. Se seu foco é Enem, faça só os exercícios que eles mandam de Enem, porque eles têm exercícios tanto do Enem, tanto de vestibulares diversificados, e eles colocam todos esses exercícios para você fazer depois das aulas. Mas se você vai fazer Enem e você tem um tempo reduzido, faça só o de Enem. Por um tempo eu fiz isso também e me ajudou a não ficar frustrada de não estar conseguindo fazer tudo, porque realmente, se você tem um tempo reduzido, ele é puxado. Ele é um ótimo cursinho para quem tem o dia para estudar mesmo. Igual se fosse um cursinho presencial, ele tem muita qualidade, as aulas são ótimas, os professores são ótimos, mas ele é bem puxado sim. Então eu fazia isso. Se você tem um tempo maior, faz tudo, realmente vê as aulas. Eu só pulava, no começo eu vi todas as aulas mesmo, soma, subtração. Eu acho que se você pode, se você tá começando desde o começo do ano, assiste mesmo, aproveita e vê tudo. Mas se você não tem um tempo reduzido, já tá começando no meio do ano, pode dar uma pulada. Olha só o que você mais precisa, o que tem mais incidência. Faz exercícios focados no vestibular que você quer fazer, lá tem 1001 exercícios. Então assim, faz o vestibular que você quer fazer ou faz só o Enem. Então assim, otimiza. Se você tem pouco tempo, eu acho que a melhor estratégia é otimizar mesmo, mas que é um cursinho de ótima qualidade sim. E outra que é a Júlia. Eu tampei o sobrenome dela, mas eu sei quem é porque eu já assisti um vídeo dela. E eu já assisti 2, ela tem um vídeo do Biologia, tem um vídeo dos acertos dela. Eu vou deixar o comentário aqui com o nome dela aparecendo. Um beijo, linda, eu já te assisti e fiquei muito feliz quando você comentou no meu vídeo, porque eu falei, gente, eu conheço. E também me perguntou como que eu usava o Biologia, se eu usava para todas as disciplinas ou se eu usava mais algum curso. Como eu tava no 3º ano, como eu falei, eu só assinei o Biologia Total. Uma coisa que, assim, eu tenho uma leve arrependida é de não ter feito Biologia Total antes. Vou falar isso no próximo comentário, mas não, eu só tinha Biologia Total e a escola, né? Mas eu acredito que
só com biologia total, se eu estivesse estudando só com ele, me supriria em tudo. A parte de exatas, matemática, naturais, é perfeita, assim, é super, super completa. As outras também, humanas, linguagens, muito, muito boa. Mas, assim, a parte forte do Enem e a parte que eu acho que a gente tem mais dificuldade, nós estudantes, que é a parte de natureza, a parte de matemática, ela é, assim, perfeita, super completa e te supriria em tudo. Tem a parte de redação que eu não cheguei a conhecer, mas acredito também que é muito boa. E, agora eu lembrei. Só assinei a Imagine no final, quando minha professora particular, que eu fazia redação com uma professora particular, e que eu até vou passar também o contato, vou deixar aqui na descrição. Eu lembrei que alguém já me pediu, mas não deve ter sido nesse vídeo que eu peguei os comentários. Mas minha professora particular, eu fazia por videochamada e tudo. Ela falou que eu já tava boa, que não era mais pra fazer aula, fiquei muito feliz, mas também quis treinar mais um pouquinho. Assinei a Imagine, 5 correções e tive ainda desconto de 35%, foi super baratinho, assim, saiu cada correção, acho R$3, e quando você compra 5 é muito barato, né? E aí eu assinei a Imagine pra redação, pra correção, que era uma plataforma que eu já conhecia. Já que a minha escola, a gente teve poucos simulados durante o ano, como eu falei pra vocês, o pouco foco, assim, a gente teve 2 ao vivo, outros que não eram tão bons, então é o que eu tô falando. Preferia muito mais ter feito um Enem naquele dia. Mas o bom era a correção de redação, que era feita pela Imagine, e eu gostei e assinei ela no final do ano. Então, a outra plataforma que eu usei foi a Imagine para redação, mas porque não compensava para mim assinar o do Biologia, porque era mais caro, eram muitas correções, e eu só precisava de umas correções mais básicas no final, então eu também indico a Imagine para correção de redação. Mas fora isso, usei o Biologia Total sim para todas as disciplinas, e o extensivo ele é progressivo, né? No começo tem menos disciplinas e depois vai aumentando, então é muito legal para você ir pegando o ritmo de estudo. Se você tem a condição de assinar só o cursinho online, já é um ótimo cursinho online, com certeza vai te suprir bastante, você não vai se decepcionar com as aulas. Agora, a nossa última pergunta, quem mandou tá aqui um H, é o nome da pessoa, vou deixar aqui um beijo. E essa pergunta mais ou menos foi a que me fez vir aqui realmente fazer esse vídeo, que é uma pergunta assim que eu tinha muita dúvida, que eu acho que é uma pergunta que vai ajudar muita gente que ainda tá no ensino médio, mas que já tem essa inquietude de querer começar a estudar. E eu vou dar aqui algumas dicas pra vocês, de alguém que realmente sempre pensou no Enem desde o primeiro ano do ensino médio, que sempre teve focada em fazer a prova. Então, assim, é engraçado que quando começou o ano, eu já fazia psicóloga, eu cheguei pra minha psicóloga e falei, assim, tava começando o ano, era tipo na primeira semana eu assinei a plataforma, eu já tô fazendo, e isso e aquilo, e eu tô gostando muito, e nananana. Ela falou, você tá adiantada, mas não esperava menos de você. Então, porque realmente ela sabia que eu sempre fui assim, eu sempre gostei de correr atrás, de estudar, eu sempre nunca deixei por conta dos outros. Então, eu acho que isso já é um diferencial e que isso já te adianta bastante. Claro, não é porque você tá começando a estudar agora no terceiro que tá tudo perdido, não. Mas, se você tá vendo esse vídeo no começo do seu ensino médio, eu vou te dar aqui algumas dicas que eu gostaria de ter recebido na minha época. Mas, então, a pergunta foi: oi, estou indo para o primeiro ano do ensino médio, provavelmente vou estudar em uma escola técnica. Acredito que escola técnica tenha o horário igual, foi o meu terceiro ano integral, né? De manhã, pelo menos as que eu conheço, você faz uma escola normal e de noite você faz a escola técnica, né? De tarde você faz... Eu perdi a pergunta... Ai, não é a última pergunta, tem mais uma. Mas você faz a escola técnica, então é bem puxada a rotina. E quero começar a estudar para o Enem. Poderia fazer um vídeo dizendo como foi toda essa trajetória de estudos, seu método, como se organizar na base teórica, eu ficaria muito feliz. Então, como eu disse, eu tinha um foco do Enem desde sempre, mas não foi, eu não, sabe, não, se alguém me perguntasse se você está estudando para o Enem, eu não falaria não, porque realmente eu não estava. Mas acho que muito importante é, desde o primeiro ano, não negligenciar as matérias. Corra atrás, estuda como se você precisasse realmente aprender, sabe? Na escola teve matérias que, assim, eu fingi que não existiu
principalmente antes do primeiro ano do ensino médio, quando você não entende uma matéria, você faz 1, 2 provas sobre aquela matéria, não vai tão bem, mas passa, depois você recupera em outras, e aí você fica sem aquela matéria, mas tenta não fazer isso, porque todas as matérias você vai ver no seu terceiro ano. Então, uma hora ela vai chegar. Então, não fica correndo de matéria nenhuma. Claro que vai ter matéria que você vai gostar mais, claro que vai ter matéria que você vai gostar menos, mas não corre de matéria. Eu acho que é a minha maior dica. É realmente, se você tem uma matéria que você não gostou muito, estuda, tenta entender ao máximo aquela matéria enquanto você tem um tempo calmo para estudar. Essa coisa de ter uma matéria e depois fazer prova, isso é só até o segundo ano do ensino médio. No terceiro, é só coisa atrás de coisa. E a matéria que você aprendeu no primeiro dia de aula vai cair no seu último dia de aula. Então não tem como correr. Então já não corre desde o começo, sabe? Eu acho que é o principal. Se você quiser fazer resumos bons, sabe? Bonitinho, que você vai entender daqui 2 anos. Com algumas matérias que você achar importante também, eu acho legal. Eu tenho alguns resumos que eu fiz nos meus primeiros anos e usei no meu terceiro ano, assim, quando eu não queria fazer resumo, eu achava que eu já sabia, mas eu queria ter um resumo. Eu usava esses meus resumos e era ótimo. Então, assim, se você já pensa isso no seu primeiro ano, muito bom. E uma coisa também que, assim, eu não sei se vai ser sua realidade por conta da escola, mas eu só estudava de manhã, no meu primeiro e no meu segundo ano. E no meu segundo ano eu estudei durante a pandemia. Tinha dia que ela era mega fraquinha, ou que, assim, acabava super cedo. E se eu tivesse assinado Biologia Total no meu segundo ano, eu estaria, assim, super mais tranquila, sabe? Por um reforço escolar, mas também para acompanhar. Então, assim, não sei se você pretende depois, se você não passar, fazer um cursinho no seu terceiro ano, provavelmente não, porque o último ano de escola técnica também é muito difícil. Mas, se eu posso te dar uma dica, é assinar um cursinho durante o primeiro ou o segundo ano, pra você fazer com calma. Não precisa ter essa rotina louca de estudante. Você pode fazer metade do cursinho no primeiro, metade do cursinho no segundo, até pra acompanhar o que você já sabe. Mas assim, se eu posso dar uma dica, é começar assim a estudar mesmo, sabe? E com calma, porque eu acho que a pior coisa do último ano da escola é a correria, que é o sentir que você não vai conseguir estudar tudo, é ter pouco tempo para aprender o que você não entende. Então, se você pode, com calma, ir estudando, eu acho que se eu tivesse tido essa ideia no meu segundo ano, eu estaria muito mais feliz e tranquila, porque meu segundo ano foi mega tranquilo por conta da pandemia, eu ficava em casa sem fazer nada, e eu sempre gostei de estudar. Então, se eu tivesse tido essa oportunidade, sim, eu gostaria muito. No segundo ano, eu fiz alguns simulados, mas assim, eu não tinha resistência, era engraçado. Eu lembro um dia que eu fui fazer o simulado de 2018, o Enem de 2018, e eu fiquei mega triste porque eu não consegui terminar a prova, porque eu não tinha preparação mesmo, sabe? Eu não tinha foco, eu não tinha energia para uma prova tão longa, que se você cria com o tempo, tem gente que não cria até o terceiro ano, vai criar daqui uns anos, mas então é isso, sabe? Tipo assim, você não nasce sabendo fazer uma prova de 5 horas, você vai sentir sim dificuldades. Quanto mais novo você começar a estudar, você vai sentir dificuldades sim, porque você tá menos preparado. Mas isso não é motivo para você desanimar, ficar triste, achar que não vai dar certo, porque quanto mais cedo você estiver se preparando, mais na frente você vai estar, sabe? O cursinho também, ou a escola no terceiro ano, você não tem muito que ligar para sua média. Minha média na escola é 65 e assim, não liga pra sua média. No cursinho nem tem essas coisas, né? Porque realmente você não precisa estar na média da escola, você precisa estar na média das pessoas que estão fazendo com você. O que adianta você fazer 65% do Enem se para passar no seu curso a média é 80%, como é medicina? Então, 80%, 90%. Então, realmente, assim, para de focar em nota, sabe? E realmente foca em aprender, sentir que você tá aprendendo. E quanto tempo você tiver, quanto tempo maior você tiver para fazer isso, melhor. Então, essa é a minha dica, sabe? A minha trajetória, eu sempre gostei de estudar, sempre fui dedicada desde o meu primeiro ano, assim, acho que eu comecei a estudar bem no meu nono ano. Mas assim, eu fazia, estudava, entendia as matérias que eu gostava, eu estudava mais. Isso era o luxo que eu tinha no meu primeiro e no meu segundo ano. Mas se eu posso te dar uma dica, é isso. É realmente fazer uma base sólida teórica nesses primeiros anos, fazer resumo, entender bastante
e para chegar no seu terceiro ano já sabendo bastante coisa, só revisando, só fazendo exercício, que exercício é muito importante sim nesse último ano, principalmente do Enem. Então, acho que não precisa fazer simulado antes, acho que não vai ter muito efeito, deixa pro seu último ano sim, mas estudar e ter uma base boa eu acho ótimo, porque vai te dar uma tranquilidade no seu último ano. Então essa é a minha maior dica pra você e pra outras pessoas que também querem começar a estudar no seu primeiro ano. Acho que é a melhor dica que eu posso te dar e é você que tem mais tempo, então aproveita isso. E agora sim, a nossa última pergunta da Aninha SCCP, sempre comenta nos vídeos. Um beijo, linda, eu sempre vejo você comentando, sempre te respondo. E ela disse que quer fazer faculdade de enfermagem, perguntando se é melhor fazer Enem ou vestibular. Ela ainda tá no ensino médio também, segue essas diquinhas que eu dei de última para essa última pessoa, mas eu creio que você já tá bem ligada porque você sempre vê meus vídeos. Mas, então, como eu disse, no meu estado não tem vestibular próprio, nem a estadual tem um vestibular próprio, ela só entra com nota do Enem ou do SISU. E então eu não sei muito sobre vestibular próprio, mas eu sei que eles são mais pesados que o Enem. Pelo menos a base teórica dos vestibulares próprios são mais pesados, pelo que eu acompanho. Então a minha dica é, tipo assim, por exemplo, no Biologia Total, tem um extensivo lá que é o extensivo de medicina, que ele é para vestibular próprio de medicina. Então ele tem uma base mais sólida, ele é mais pesado em forma de conteúdo. Então eu creio que você deveria estudar para o vestibular, por ser algo mais profundo, aprofundado mesmo nas matérias, mas fazer o Enem e o vestibular. Quanto mais chance você tiver, melhor. Eu conheço uma pessoa de Brasília, que ela estudou para vestibulares o ano todo, não passou em nenhum, e foi passar no Enem. Assim, o Enem, a pessoa já estava desacreditada, não era medicina, era uma das engenharias, mas já estava desacreditada que não ia passar e passou no Enem, passou aqui em Belo Horizonte, por isso que eu sei. Mas, então é isso, sabe? Eu acho que se você estudar pro vestibular, você vai estar preparado pro Enem, mas eu acho que se você estudar pro Enem, talvez te falte base teórica pro vestibular. Então, eu acho que pode focar no vestibular e tenta fazer intercalado algumas provas do Enem, que eu acho que o mais diferente do Enem é a resistência de 5 horas, com certeza, e a redação. Então, só posso te dar uma dica, estuda pro vestibular, a base do vestibular, as matérias, porque o vestibular é sim mais pesado. E depois só pega a redação do Enem, tenta fazer uma de 15 dias, se você tem que intercalar com alguma do vestibular, provavelmente. E também o tempo de prova, né? Treina, faz uns simulados, nem que seja uma vez por mês, para você ter uma ideia de como treinar pro Enem mesmo, né? A realidade de 5 horas sentada numa cadeira. Mas então foi isso, gente. Fiquei muito feliz de responder essas perguntas, de verdade. Se você tiver mais perguntas sobre o meu estudo, como é que foi meu ano, qualquer pergunta pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, nem que seja em vídeo, como eu fiz aqui. Então, não esquece também de deixar o like, de se inscrever no canal, que vai me ajudar muito, muito, muito. Agora sim, estamos de férias, vamos voltar a falar de estudo ano que vem. Logo, logo vou trazer um vídeo também de viagem e tudo. Mas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!